Presidente da República, ou seria uma monarquia, novamente saiu em defesa de um golpe militar. Sua rede de apoiadores, porque aqui a gente peca pelo cuidado, o certo era dizer que ele mesmo convocou atos a favor de um golpe militar mais uma vez. O que é que fizeram os chefes dos outros poderes? Olá, meu nome é Vitor Amatucci e esse é o vlog do Imprensa, um blog que existe há 11 anos e que fala de jornalismo. E agora tem esse canal aqui no YouTube e no Instagram para você acompanhar. Então fica comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal antes que o monarca proíba. Desde o início da quarentena, em meados de março, todo final de semana é a mesma ladainha. Chega na sexta-feira, alguém convoca atos para o final de semana e durante o final de semana acontecem atos contra o STF, contra o Congresso Nacional e sempre com a participação e, por que não dizer, incentivo do presidente Bozó. São sempre grupos pequenos e sem noção que se aglomeram em portas de hospitais, do Congresso Nacional, do STF, em praça pública. E aí entram algumas questões que deixam a gente um pouquinho curioso. Como é que a gente chama atos contra a democracia pelo WhatsApp se não tem nenhuma liderança e nenhum partido por trás? E como é que eles acontecem todos ao mesmo tempo no país inteiro, incrivelmente sempre que o presidente Bozó faz uma previsão do tipo: a população vai se manifestar. E aí, plimba, todo mundo aparece sem que ninguém seja líder. A gente não faz, né? Pois é, não faz. E dizem as más línguas, correm as investigações desde a época da eleição contra as tais fake news no WhatsApp. As eleições foram em 2018, no caso, né? Pois é, faz 2 anos que teve a eleição e que aquele pessoalzinho do TSE prometeu celeridade. E no caso das pessoas que não são do TSE, significa rapidez nas investigações contra fake news. O presidente do TSE, na época, era um rapaz chamado Luiz Fux. Lembra dele? Fux é aquele do In Fux We Trust? Exatamente, aquele que o Moro disse pro Dallagnol que confiava. Naquela época em que parte da população achava que o Moro era honesto, sabe? Disse, no caso, ele disse foi pelo Telegram, que na época o Moro disse que não era prova, mas que agora parece que pode ser usado contra a prova porque ele levou o WhatsApp para usar contra o rei. É confuso isso, né? Não é confuso, não. Eu te explico. É assim, quando é contra o Moro diz que não vale. Quando é a favor do Moro, o Moro diz que vale. Na dúvida, a Globo vai lá e confirma, tá bom? Mas tu ainda não falou porque que ele é rei. Calma, pô, tá ansioso porque tá de quarentena mesmo. Relaxa, assiste o vídeo até o final, dá uns likes, compartilha, entendeu? Ajuda os parça que ninguém aqui é amigo do Neymar, tá? Mas eu dizia que todo fim de semana tem manifestação contra a democracia que são chamadas pelo WhatsApp, convocadas pela rede de fake news do Bolsonaro, mas que todo mundo brinca de Bird Box e finge que não vê. Eu faço a crítica à justiça porque é justamente a justiça a única que pode parar com essa rede. Porque não adianta você achar que vai racionalizar contra uma fake news. A fake news, as notícias falsas, elas não são espalhadas e viralizadas pelo aspecto da notícia. Elas são espalhadas e viralizadas pelo aspecto da falsidade. Funciona assim. A pessoa está predisposta a acreditar numa coisa. A pessoa, no caso, é o meu tio, a sua vizinha, aquele primo, os parentes, o povo do Facebook. Exatamente. Essas pessoas já estão predispostas a acreditar nesse tipo de mentira. Então, quando chega uma fake news, ela só confirma a predisposição que a pessoa tem. Não é porque parece verdade que o PT distribuiu uma mamadeira de piroca. É porque a pessoa já está predisposta a acreditar que o PT é o que há de pior no mundo. Não é porque eu acho que o vírus do corona foi criado num laboratório chinês e que, como ele não está matando muita gente, eu estou tendo que enterrar pedra nos cemitérios para fingir que é grave. Não é porque eu acho isso, é porque eu quero acreditar que é só uma gripezinha. Então não adianta o Jornal Nacional ou o Jornal da Record. O Jornal da Record não vai querer desmentir nada, né? Porque o Jornal da Record é a assessoria de imprensa do Bolsonaro.
Não adianta jornal nenhum desmentir ou você tentar racionalizar. O mecanismo é emocional. Sabe aquele ódio que você sente pelo bolsominion? Ou que o bolsominion sente pelo petista? Então, imagina você tentando argumentar com o bolsominion. Você já tem ódio, qualquer coisa que ele fale você não ouve. A mesma coisa o contrário, qualquer coisa que o petista fale para o bolsominion não vai ouvir. É nessa lógica, é nessa área de pensamento que atua a fake news. Portanto, a única chance que o mundo tem contra as fake news, seja você de que espectro for, é se a justiça encerrar os canais que criam e espalham isso. A justiça é que precisaria barrar a fábrica, mas a gente já viu, a justiça não está assim muito afim de se mexer ou então não sabe como se mexer. Mais grave que isso, e agora finalmente eu vou explicar por que eu estou chamando Bolsonaro de rei e não de presidente. Mais grave que isso é ver todo final de semana chamadas pedindo o golpe militar e não fazer nada. Mais grave é ver uma deputada espalhando e criando fake news em rede nacional e nada fazer. Tem que falar com Camilo Santana e com Dória, porque no Ceará tem caixão sendo enterrado vazio. Então vamos relembrar, são 3 poderes, teoricamente os 3 com o mesmo poder, independentes e que se moderam entre si, ou seja, um cuida do rabicó do outro. O judiciário, representado no STF, o legislativo, que é o Congresso Nacional, e o executivo, que é o Bozó. E o que acontece todo final de semana? O chefe do executivo manda fechar o STF e manda fechar o Congresso Nacional. Não é que ele fecha de fato, porque ele ainda não tem esse poder, mas ele manda as pessoas pedirem isso. O que diz o sistema da república? A gente teoricamente é uma república, vocês estão lembrados dessa parte, né? O que diz os fundamentos da democracia de uma república é que um poder deveria proibir o outro de tentar um golpe. Então eu vou deixar você escrever aí nos comentários o que você acha que a gente vive. Se é numa república, se é numa monarquia ou se é num puteiro. Jornalistas do Estadão, uma escolha muito difícil, foram agredidos. Uma escolha muito difícil. Chutes, empurrões, uma escolha muito difícil. Até o motorista deles foi agredido. Pois a imprensa foi agredida no Dia Mundial de Liberdade da Imprensa num ato convocado e incentivado pelo presidente Bozó. O STF recebeu manifestantes e faixas pedindo seu próprio fechamento num ato convocado e incentivado pelo presidente Bozó. E os chefes do legislativo receberam atos, pessoas e faixas exigindo a sua renúncia e fechamento num ato convocado e incentivado pelo presidente Bozó. Entendeu agora? Ele não é presidente, ele é rei. O bobo da corte é você. E eu, no caso. É só numa monarquia que o poder moderador faz o que bem entende na telha e nada acontece feijoada. Aqui, nessa república, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, são os 2 chefes do legislativo. Os ministros do STF, todos eles fazem tweets dizendo que é um absurdo o presidente agir contra a democracia e que as instituições deviam fazer alguma coisa. Entendeu? As instituições que eles presidem deviam fazer alguma coisa. É que nem você reclamar do seu quarto estar bagunçado e depois lembrar que mora sozinho. Ah, vá pra p***. Um abraço e fique em casa.